Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, seguinte, aqui, ó, hoje eu vou fazer uma aulinha para vocês de revisão, tá? Dos últimos conteúdos, utilizando a nossa prova, tá? Na realidade, a nossa atividade avaliativa aí, da última aula, para a gente fazer aí uma retomada desses conteúdos aí dos últimos capítulos, tá? E aí, na próxima aula, a gente entra aí no nosso novo conteúdo, beleza? Então, a gente tem aqui a primeira questão: assinale a afirmação correta sobre o relevo da superfície terrestre e sua constante transformação. Então, aqui a gente tem que entender que é uma questão que fala, tá? Pode falar tanto de aspectos endógenos como exógenos de formação de relevo, tá? Então, aqui, o relevo terrestre é o resultado da ação de tectonismo, chuva, vento, curso d'água, mar e geleiras, sem envolver a ação antrópica. Gente, a ação antrópica é ação humana. Envolve a ação humana. O ser humano pode modificar o relevo, então essa está errada. A ação do agente de erosão fluvial é considerada predominante em ambientes em climas com elevado regime de precipitação e gera formas de relevo chamada fiordes. Gente, os fiordes é aquela forma de relevo que é formada a partir do derretimento de geleira, tá? Como os vales. Então não é erosão fluvial, tá? É glacial. A ação do vento em ambientes desérticos e costeiros promove um processo deposicional contínuo e a ausência de processos erosivos. Totalmente, né? Nada a ver essa afirmação. Então, rola processos erosivos por causa do vento, né, nas áreas de deserto e tudo mais. Temos a questão correta, que é a letra D. O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo progressivo de dissolução e pela ação da chuva e dos cursos d'água. Como a gente disse, como eu expliquei para vocês na nossa aula, o intemperismo químico é causado pela ação da água. As planícies envolvem elevações superiores a 200 metros, então a gente já sabe que isso está errado, né? Que aí a gente teria o planalto, beleza? Passando para a questão 2, a gente tem aqui também uma questão de formação de relevo, e a gente tem a primeira questão aí. As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas áreas rurais como nas áreas urbanas. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação: o conhecimento das características do relevo mundial para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, entre outras. Então, realmente, o conhecimento das características de relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas. Então, está correta. A 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos, impulsionado por forças tectônicas, e agentes externos, ou exógenos, também chamados de modeladores. É bem isso que a gente já vem conversando, né, há algumas aulas. A terceira, intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, intemperismo químico, e a decomposição, intemperismo físico, sendo que na segunda o fator principal é a variação de temperatura. Gente, o intemperismo físico causa desagregação e o intemperismo químico, decomposição. Tá só ao contrário, tá? O que é a desagregação? É aquela quebra, tá, das rochas que eu expliquei para vocês lá do intemperismo físico. O intemperismo químico, ele causa decomposição, tá? A rocha tem uma mudança de estrutura química, tá? Ela se decompõe, então está errado. E a 4, em relação à estrutura geológica do Brasil, em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe de desdobramentos modernos. Está certo, né? Mas apresenta bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície, ou escudos ou maciços antigos. Está correto, tá bom, gente? Então, a errada dessa questão aqui é a terceira, do intemperismo. A questão 3, uma questão de terremoto. Terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou as mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para a oeste de Santiago. Mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para oeste e sudoeste.
As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram posições alteradas, tal. Beleza. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Então, onde se concentram os terremotos? Os terremotos se concentram, né? Em estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das placas tectônicas, próxima a dobramentos modernos. Essa é a questão certa, tá? Então, a gente tem ali áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras? Não necessariamente. Faixas costeiras? Nada a ver. Escudos cristalinos? Não, isso é em centro de placa. Áreas de bacias sedimentares? Também não. Então, a gente tem aí estreitas faixas de intensidade sísmica. Essa é a questão correta. A questão 4 também, sobre agora a teoria da tectônica de placas, temos então a litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra. Está correto? Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos de cinturões de montanhas, cinturões de terremotos, cadeias de vulcões. Está correto também, gente. Essa questão são todas corretas, beleza? A questão 5 aqui sobre o ciclo das rochas, então é correto a gente afirmar. As rochas magmáticas podem se formar lentamente no interior da crosta terrestre pela solidificação do magma, sendo chamadas de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas ou abissais? Correto. A 2. O conjunto de processos que transforma sedimentos inconsolidados em rocha sedimentar é conhecido como diagênese. Gente, essa questão aqui, ela tá correta também, tá? Então, a diagênese é esse conjunto de processos que forma, tá? Que transforma em sedimentos inconsolidados. A gente tem o terceiro. São exemplos de rochas metamórficas, o arenito, o mármore e o granito. A gente sabe que não, né? Então, a gente tem ali o arenito, por exemplo, sendo uma rocha sedimentar, tá? O ciclo das rochas é ininterrupto e ocorre com movimentos da crosta terrestre, como o vulcanismo e o intemperismo, ou com a erosão, por exemplo. Então, essa questão também está correta, beleza? A questão 6 aqui, outra questão de tectônica de placas, tá? Então, temos aqui um mapa mundi, tá? Com as placas tectônicas dividindo. Então, essa questão aqui, sobre a tectônica de placas, leia as seguintes afirmativas e coloque V ou F. Então, a gente tem aqui, já vimos o gabarito, né? A letra C é a correta, ou seja, então é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, as duas primeiras estão verdadeiras, vamos na terceira que é falsa, eu vou explicar por quê. Outro tipo de movimento das placas tectônicas acontece nas chamadas zonas de convergência, onde as placas se movimentam em direção contrária a uma outra. Nesse caso, pode acontecer de uma placa afundar sob a outra nas zonas de divergência. Opa! Isso acontece entre uma placa oceânica e uma placa continental, porque a placa oceânica tende a ser menos densa do que a placa continental. Gente, zona de divergência ou zona de convergência? Então, tá sendo ambíguo aqui, então tá errado. A 4, que é falsa também. Quando o movimento de divergência ocorre entre duas placas continentais de igual densidade, ocorre o soerguimento de cadeias montanhosas, como o do Himalaia, por exemplo, que está na zona de divergência das placas continentais euroasiática e arábica. Gente, se eu tenho um movimento de divergência, eu vou ter o soerguimento de cordilheira? Não, é convergência, beleza? Então tá errado também. Questão 7. A destruição, o transporte e deposição de pequenos fragmentos rochosos dependem da direção e intensidade com que este agente atua na superfície terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de vegetação.
É nesse ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e reconstrução de elevações de areia que recebem o nome de dunas. A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao processo de erosão decorrente à ação eólica, tá? Lembrando que glacial é do gelo, fluvial é do rio, eólica é do vento, pluvial da chuva e marinha do mar. Beleza? A questão 8, outra questão, né, de terremoto e tsunami. Então, os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser mais bem compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente a partir da constatação que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada, né? Cujos fragmentos respondem à convecção do magma. Então, tem relação com a teoria da tectônica de placas também, gente, tá? Então, os terremotos e tsunamis, eles podem ser melhores compreendidos hoje porque a gente tem um estudo aí, né, da teoria da tectônica de placas, dessa questão das placas tectônicas serem placas rígidas, mas móveis, tá? A questão 9, sobre a erosão do solo, é correto afirmar que é um processo causado por agentes naturais e antrópicos. Então, a erosão do solo, ela pode acontecer por agentes naturais? Ela pode acontecer naturalmente, sozinho? Pode. E por causa do ser humano? O ser humano também pode fazer com que o solo seja erodido, construindo numa área, né, que não é propícia e tudo mais? Pode também. Então, causado por agentes naturais e antrópicos, que afetam as atividades humanas e acelera a perda de terra fértil no mundo. Então, essa é a questão correta. E a 10, a última questão. Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra, trouxe para a ficção o conhecimento científico que estava sendo desenvolvido na época. Assim, a escolha da Islândia como cenário para sua narrativa justifica-se pelas suas características geográficas, mas também pela sua posição na crosta terrestre. Então, qual é a relação da Islândia, então, né, para essa questão da viagem ao centro da Terra? Vamos lá. Considere as afirmações sobre a Islândia e sobre as camadas da Terra. Então, a Islândia, localizada no afastamento de placas tectônicas, possui vulcões ativos, áreas geotermais e uma falha que corta o país de norte a sul. Certo? O manto localizado sob a crosta terrestre é fluido e se movimenta através de correntes convectivas que se formam pela diferença de temperatura existente no interior do planeta. Bem como eu expliquei para vocês lá, né? Das correntes de convecção, que o magma fica se esfriando e se esquentando, se esfriando e se esquentando, movimentando as placas tectônicas que estão ali sobre esse magma. E a última, o núcleo, que apresenta uma parte interna sólida e uma parte externa líquida, é a camada mais quente da Terra, que estima-se que sua temperatura pode atingir 6.000 graus Celsius. Beleza, gente? Aqui é uma revisãozinha, tá? Só explicando mais um pouquinho dessa questão aí dos últimos 3 capítulos que a gente trabalhou, tá? Para a gente dar continuidade aí nos nossos conteúdos, na nossa apostila, tá? Para a gente conseguir dar conta do conteúdo anual. Beleza? Gente, um beijo para vocês, um abraço, fiquem tranquilos aí e fiquem esperando as próximas aulas aí que eu já vou mandar para vocês essa semana também, tá bom? Beijão!